Qual é o maior erro cometido pelas comissões de julgamento? Você está em uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre a JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Este é o quinto vídeo e penúltimo deste seriado. Se você ainda não assistiu, veja aqui na descrição os outros vídeos porque são muito importantes e com certeza você não pode perder nenhuma das informações altamente relevantes que estão lá. Mas no vídeo de hoje eu quero falar para você do maior, do mais claro e indesculpável erro cometido pela JARI. O problema todo que hoje nós vamos abordar é a fundamentação ou a sua falta. Mas primeiro eu quero te mostrar que a fundamentação não é facultativa, ela é obrigatória. É muito importante que você conheça o artigo 50 da Lei 9784. Essa lei já foi tratada aqui nesse canal em outros vídeos. Talvez você já tenha até assistido algum deles. Mas é importante que você mais uma vez discuta comigo esse artigo, pois não são poucos os relatos que chegam de todo o Brasil, todos os dias, com pessoas falando assim: Paulo André, isso é um absurdo, essa decisão aqui que eu recebi da JARI ou da comissão ou do CETRAN, ela está totalmente sem fundamento, como é que pode eu fazer um recurso, uma defesa tão completa, com pontos tão certeiros e elas não me falarem nada, simplesmente falarem indefiro, ou seja, sequer falam porque não estão conhecendo, não estão deferindo, às vezes nem mesmo porque estão indeferindo. Então é importante que você conheça esse artigo aqui, que é o artigo 50. Então mais uma vez, vamos à leitura dele. Olha aqui comigo, ó. Artigo 50 da Lei 9784. Os atos administrativos deverão ser motivados. Deverão é uma obrigação, não é uma faculdade. É um ato vinculado, não é discricionário. A administração tem que fazer, ela tem que motivar. É isso que está escrito na nossa lei. Então não podem ler o deverão como se fosse um poderão. Ok? É diferente. E assim tem que ser enquadrado e encarado. Vem comigo. Os atos administrativos deverão ser motivados. Com o quê? Indicação dos fatos e são duas coisas, dos fundamentos jurídicos. Quando? Olha só que interessante. Quando essa lei traz esse caput do artigo 50 e termina falando quando, dois pontos, ele está falando para você o seguinte: eu vou te apresentar agora um rol taxativo. Isto é, o que está aqui tem que ser motivado. Significa dizer que o que não está nesse artigo não necessariamente precisa ser motivado. Deu para entender a diferença? É isso que esse quando, dois pontos, está querendo dizer. Então ele fala: eu tenho que motivar, eu tenho que fundamentar. Quando? Dois pontos. E o que é essa história de motivação? É a explicação, exteriorização de duas coisas: do fato e do fundamento legal. Quando a pessoa fala assim, defiro, ela tem que falar: aconteceu isso, que é o fato, isso se enquadra aqui, que é a previsão legal. Quando tem essa tipicidade, essa subsunção, aí sim acontece a situação e eu defiro. Ou o fato foi esse e se enquadra no tipo infracional, que é a previsão legal. Juntou, tem uma infração, por isso que eu estou indeferindo. É simplesmente isso, nada além disso que precisa ser feito. Quando é que eu preciso ter essa fundamentação? Quando a decisão vai negar, limitar ou afetar direito ou interesse. Se a gente está falando aqui do processo de trânsito, claro que nós estamos falando de um direito, que é o direito de dirigir. Se você tem dúvidas que dirigir é um direito, também tem um vídeo aqui no nosso canal tratando exatamente sobre isso. Recomendo para você. Quando eu tenho uma decisão que negue um direito, limite, ou seja, por exemplo, você vai ficar suspenso por tantos meses, ou afete um direito, alguns dizem que é o direito de ir e vir, até então, né? Não há uma consonância no mundo jurídico quanto a isso, não vou entrar nesse vídeo, nesse ponto, mas também alguns dizem isso. Quando eu vou falar do seu direito de dirigir, se eu vou negar, se eu vou afetar, se eu vou limitar ele, eu preciso fazer a fundamentação. Paulo André, beleza, mas como isso num processo real
acontece? Então, vamos analisar agora uma hipótese de um processo que acontece todos os dias no nosso país. Então, vamos agora analisar esse exemplo aqui. Olha só, João foi autuado por dirigir na contramão. Esta é a autuação de João. Em seu recurso ele alega 3 coisas. Primeiro, não havia marcação de mão dupla. Então, ele não tinha como saber se era mão contra mão, porque não tinha nada pintado no chão, não tinha nenhuma marca, não tinha nada. Então, essa é a alegação dele. Ponto. Segundo, a notificação de autuação não foi expedida dentro do prazo. Nós sabemos que o prazo é de 30 dias. E a terceira alegação é: o AIT, o auto de infração de trânsito, não tem o registro do local exato da suposta infração. Como é que pode falar que eu estava andando na contramão se no auto de infração não tem nem a rua, não tem um ponto de referência, não tem nada? Como é que pode simplesmente alegar, afirmar que eu estava dirigindo na contramão? Essas são as 3 alegações. Quero fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas todos os dias me perguntam: Paulo André, você tem um modelo de alegação da infração de dirigir acima da velocidade, um modelo de... Não existe modelo, pessoal, existe um esqueleto que você pode encontrar facilmente na internet, onde vai falar a quem você endereça, quais são os requisitos de identificação do condutor, os fatos, onde você colocar os fatos, onde você colocar a alegação jurídica e o pedido, ponto. Esse é o modelo que você tem que utilizar. Fora isso, é a enganação para você. Foca aqui nos requisitos formais, nos requisitos materiais. Cada caso é um caso, não adianta inventar nada. Não invente nada, nem pegue modelos, porque você não está contribuindo com você e nem com a administração, que já sabe muito bem que modelo não adianta de nada, tá bom? Fecha parênteses nessa história. Então vamos lá. 3 alegações: falta de marcação de mão dupla, notificação fora do prazo e não tem o local exato da infração. Essas são as alegações e a comissão tem que analisar isso aqui. Ali pode ter falado um monte de outras coisas que não tem nenhum contexto, não tem nenhuma conexão com a infração. Obviamente isso você não precisa analisar. Se a infração é essa, ele vai falar assim: é um absurdo que a administração faz, isso é uma máquina, isso é uma indústria de multas. Isso não tem nada a ver com recurso, você ignora se você for julgador. Não vai perder seu tempo em relação a isso, porque nada tem a ver com a infração, tá bom? Mas isso aqui tem. Então isso aqui tem que ser analisado de acordo com a motivação. E aí o que a gente vê muito acontecendo? Ao invés da comissão, da junta, pegar e analisar um por um os argumentos, o que ela faz? Algumas vezes, algumas juntas Brasil afora, manda aqui uma carta, que não é simplesmente carta de resultado, tá? Eu estou tratando aqui com um exemplo de julgamento, isso aqui é o julgamento inteiro. Não é simplesmente a notificação que fala o resultado. Estou dizendo que isso aqui é um exemplo de julgamento, que é diferente, tá bom? E está lá na carta lá, que é enviada para o senhor João. Analisando as alegações do recorrente, não sei como, verificamos que o AIT é consistente, o auto de infração de trânsito é consistente. Por esse motivo, informamos que o recurso foi indeferido. Alguns entendem que é indeferido, outros entendem que é negativa de provimento. Eu entendo que é negar provimento, mas eu coloquei aqui para que a maioria entenda, porque eu não estou numa aula do curso aqui, não é? Então, deixei aqui da forma que todo mundo vê dia a dia, ok? Então, vem cá. O que nós temos aqui? Nós temos uma vergonha, nós temos um absurdo, nós temos aqui pessoas rindo na cara da sociedade, na cara dos administrados, na cara dos defensores, dos advogados, que fazem um trabalho aqui bem feito, estruturado, de acordo com a lei, com a lógica, e recebe em contrapartida isso daqui. Isso daqui é nulo, isso daqui não gera nenhum efeito jurídico, e isso tem que ser anulado, seja na instância superior, que é o CETRAN que nós estamos tratando aqui, ou mesmo na esfera judicial. E existem vários provimentos nesse sentido, que anulam os julgamentos feitos mais ou menos desta forma. E por que isso acontece? Ou melhor, por que não? Quais são as consequências disso aqui? Consequência: mais recurso administrativo indevido, indevido não, né? Desnecessário. Por quê?
porque se fosse julgado corretamente não deveria existir um outro recurso subsequentemente. Então eu tenho um aumento das demandas administrativas, eu tenho um aumento de demandas judiciais, porque às vezes o advogado, o defensor, que seja, não vai querer continuar com esse processo, porque fica totalmente descontente com a razão e fala, eu já vou para o Poder Judiciário, então vai ter uma ação judicial a mais por conta disso daqui. Você tem aumento da demanda administrativa, aumento da demanda judicial, você tem um descrédito de boa parte da administração, que manda isso daqui para quem está defendendo o que entende ser o seu direito de forma legítima, pois isso aqui está previsto tanto no CTB quanto nas resoluções que regulamentaram o processo administrativo. Então você tem tudo isso daí. E agora sim, por que isso acontece e continua acontecendo em alguns lugares do nosso país? Simples, porque nada acontece com quem bota a caneta nisso daqui. Quem julga e faz isso daqui, julga hoje, julga amanhã e nada acontece. Você sabe muito bem disso. Mas, por que nada acontece? Por um simples motivo, por uma simples razão, por falta de fiscalização. Os órgãos de fiscalização e a sociedade não têm feito um bom trabalho nesse campo aqui. Paulo André, órgãos de fiscalização tudo bem, mas sociedade? Sim, a sociedade. Porque a sociedade, ela tem a obrigação de, vendo isso daqui, se aconteceu com você reportar à ouvidoria do órgão de trânsito, ao Ministério Público, à OAB do seu estado, à subseção aí da sua cidade, por exemplo. A sociedade não pode simplesmente jogar para os órgãos da própria administração pública, os órgãos de fiscalização, a incumbência de fiscalizar e mudar isso daqui. Se você sabe disso, e hoje nós temos meios tecnológicos, você não precisa nem sair de casa para fazer essa denúncia, para melhorar a prestação administrativa, porque nada mais é do que isso, você tem que fazer. Mas, Paulo André, nem imagino como é que eu faço isso. Eu já passei por uma situação dessa, que foi um absurdo, me mandaram uma carta de uma linha, eu fui ver o processo, e essa mesma linha estava no processo, ou seja, foi o julgamento. Eu passei por isso, e eu fui suspenso, eu fui cassado, eu recorri, eu perdi as esperanças na administração pública nesse julgamento aqui. Eu poderia fazer alguma coisa? Você ainda pode. Se você tem isso daí, você ainda pode fazer e colaborar. Não é uma caça às bruxas, é uma colaboração. Porque a administração pública, ela tem que ter cada vez mais pessoas sérias trabalhando com ela, para ela e para você. Ela precisa ter técnicos, ela precisa ter pessoas instruídas, pessoas que sabem o que estão fazendo. E o mais importante, que se importam, que não veem um processo como só mais um processo. Elas veem ali a vida de alguém que tem que ser respeitada, tem que ser levada a sério, e pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser de qualquer outra pessoa. Não é questão de ser deferido ou indeferido, é questão de ter um julgamento justo. E é por isso que no último episódio desse seriado, que vai ser daqui a uma semana, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu vou tratar exatamente sobre isso. O último episódio dessa série sobre a Jari vai falar os caminhos lícitos, os caminhos legais que você, como cidadão, pode trilhar para ajudar a administração a se reerguer, se for essa a realidade da sua cidade, do seu estado, e trazer à realidade aquilo que está previsto na Constituição, que é a observância de princípios como legalidade, moralidade e eficiência. É isso que nós precisamos. É isso que você deve fazer. Você faz parte disso também. Um grande abraço e não se esqueça, direito de trânsito é na Blitz.